Boa noite, bem-vindos a mais uma edição do Noite Informativa. A STV visitou hoje um dos bairros alvos dos ataques xenófobos nos arredores de Durban, na África do Sul. É um bairro muito pobre e encontrou mulheres sul-africanas a chorarem porque perderam seus maridos estrangeiros que estão a regressar para os seus países, além de vários bens. Estamos em Phoenix, arredores de Durban. Este é um posto policial onde estão alojados milhares de vítimas de xenofobia. Estão aqui muitos moçambicanos. E este é um centro que foi descoberto ontem pelas entidades consulares moçambicanas. Pedimos ajuda da polícia para nos acompanhar até a zona onde vem toda essa gente que está aqui. E vamos com alguns moçambicanos com a escolta da polícia para estes irem levar os seus bens que deixaram quando saíram em debandada das suas casas. Percorremos os 5 quilômetros do centro de Phoenix, acompanhados pela polícia, até o local onde residiam a maior parte das vítimas. São bairros de lata. A maior parte das casas construídas com material precário e reciclado. Outras são pequenos quartos que os imigrantes alugavam. Esta é a casa com a ajuda de fato da polícia. Muitos estão a entrar nas suas casas e vamos descer para ver. Como podem ver, portanto, muitos dos moçambicanos que estão no alvo viviam nestes compartimentos. São diversas portas, como podemos ver, onde viviam. Alguns, portanto, estão aqui para vir buscar os seus bens. São estas as casas e é praticamente nestas condições em que muitos vivem, muitos concidadãos nossos viviam aqui e agora estão evacuados. Os quartos são minúsculos e este compartimento servia de cozinha, quarto e sala de estar ao mesmo tempo. Curioso é que os próprios sul-africanos vivem nessas condições. Este, por exemplo, também não escapou à ação dos malfeitores que roubaram-lhe os seus bens. Only professionals must come. Todos que são bons profissionais são importantes para este país. Nós vivíamos aqui tranquilamente, não lutávamos, vivíamos em paz. Os meus vizinhos eram malauianos e eram boas pessoas. Mas quem está mesmo inconsolável são as mulheres sul-africanas, pois algumas delas perderam seus maridos que agora aguardam nos centros de acomodação para serem repatriados e não sabem como vão ficar a cuidar dos seus filhos porque algumas delas nem trabalham. Parar nas casas porque não querem trabalhar. Peço a eles para acalmarem. Estou muito e muito zangada porque quando voltei do serviço eles roubaram tudo na minha casa. Estou mais chateada ainda porque o meu namorado está a voltar para Malawi por causa desta violência. Toda a gente aqui na África do Sul são pessoas, não ataquem estrangeiros. Pedimos perdão por todos eles. Temos que viver em harmonia, porque o Deus que nos protege é o mesmo. Vamos conversar e não matar uns aos outros, porque temos todos nós a mesma origem. E Deus que professamos é o mesmo. Este sul-africano, que reside também neste bairro, diz que os ataques são protagonizados por pessoas que querem apoderar-se dos bens dos outros, porque têm preguiça de trabalhar. Não percebo o que está a acontecer aqui, porque esta gente não fez nada de errado. São boas pessoas. Não sei o que está a acontecer neste país, mas as pessoas não me entendem quando tento lhes chamar a razão. Mas não gosto do que fazem. É errado. Este é nosso país, mas podemos partilhá-lo com os outros. Não gosto nada disto. Está mesmo errado. Esta é a situação que nós encontramos aqui, nestas regiões que estão mesmo no interior de Durban, onde, de fato, os residentes, as mulheres sul-africanas, queixam-se porque perderam os seus maridos que terão que abandonar esta terra. Francisco Manlhate, Pedro Amba, Press TV. A Embaixada de Moçambique na África do Sul descobriu o 4º centro de acolhimento de vítimas de xenofobia, onde a maior parte das pessoas que lá estão são moçambicanas. O referido centro foi improvisado numa esquadra de polícia. Este centro está numa esquadra de polícia em Phoenix. São centenas de pessoas aqui acomodadas.
Durante o dia, a polícia acompanha-os às suas casas para tentar reaver o que restou depois da pilhagem dos seus bens feito por malfeitores. Mesmo com os ataques, algumas das vítimas não deixam de acreditar em Deus e arranjam um momento para rezar. Para este local foram deslocadas clínicas móveis para cuidar de possíveis doenças que possam eclodir. E encontramos esta moçambicana com filhos gêmeos recém-nascidos que ficaram engripados por dormir em condições deploráveis. Fomos expulsos das casas, bateram, partiram casas, bebês também estão constipados todos. Estendemos aqui mesmo, aqui dormimos todos. Aqui, Toda a nossa família dormimos aqui. Somos a mesma família, dormimos aqui. Sim, apenas conseguimos levar berço e crianças, os bebês dormem ali no berço. E nós dormimos aqui embaixo. Nossas trouxas são essas nossas aquela manta ali trouxas. fomos dar hoje para os bebês, porque não tínhamos, não conseguimos tirar coisas. Conseguiram levar alguma roupa para vocês? Onde? Algumas roupas conseguimos tirar, mas Mas roupa, só tenho essa roupa que eu pus aqui onde eu estou. Com aquele vestido que eu tirei ali só. Sim. Não tenho roupa. fomos oferecidos hoje de manhã. Estão alojadas nesta tenda. Como podem ver, dezenas de pessoas, crianças, mulheres e homens no mesmo sítio. E pessoas também de várias nacionalidades, entre moçambicanos, zimbabuianos, malauianos, entre tantos outros, todos eles vítimas dos ataques xenófobos aqui nos arredores de Durban. Aqui estão com as suas trouxas, como pode ver, e tentam viver e sobreviver até que chegue o apoio ou uma solução que possa lhes tirar deste sofrimento. Nós também ajudamos a eles, porque alugamos as suas casas e não vivemos de graça. De qualquer maneira, não será fácil. Eu não volto mais. Se regressar aqui, é por não ter aprendido com o que vi. Mas ei, não posso ficar, nem vale a pena. Nem vale a pena, papá. Isto aqui nem vale a pena porque pode calmar, está a ver? Podem calmar, mas onde começar de novo? Porque não é pela primeira vez a fazer. Ou a primeira vez, agora é a segunda vez que estão a fazer isto. O vice-ministro do Interior, que está a visitar estes centros, reclama da falta de colaboração do governo sul-africano. A informação que nós temos vai surgindo na base de alguns dos nossos concidadãos que escapam de um centro para outro. E como podem reparar, até ontem tínhamos apenas 3 centros, mas hoje apareceu o 4º centro. E vamos ainda aguardando informações dos nossos concidadãos que se encontram noutros pontos deste KwaZulu-Natal para poder nos atualizar, de tal forma que possamos fazer a avaliação no geral daquilo que está a acontecer na África do Sul. O primeiro grupo de moçambicanos repatriados devido à violência xenófoba na África do Sul chegou na madrugada desta sexta-feira no centro de trânsito provisório instalado no distrito de Buane. Os primeiros 107 cidadãos moçambicanos vítimas da onda de violência xenófoba na África do Sul desembarcaram durante a madrugada desta sexta-feira em território pátrio. As primeiras horas foram passadas no centro transitório de Buane, criado pelo governo moçambicano e que está sob gestão do Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Depois de longas horas de viagem de um regresso indesejado, a primeira noite em solo moçambicano foi passada nestas tendas preparadas pelo Instituto Nacional de Gestão de Calamidades. Fomos recebidos bem, dormimos bem também, tiraram comida para a criança, mais cobridor para dormirmos também para a criança, não dormir, não apanhar febre. As primeiras horas do dia foram dedicadas a encontros de concertação com os responsáveis do centro. Nem a chuva miúda que caiu em Buane interrompeu as atividades. Temos que servir o chá, portanto o pequeno almoço, temos que servir o almoço, temos que servir jantar. E, então tudo faremos para as pessoas que vão estar aqui para fornecer essa refeição. Ao mesmo tempo que vamos criando essas condições para rapidamente as pessoas poderem ser transportadas para os seus locais. Estamos a criar aqui todo o tipo de apoio possível e de forma a minimizar o sofrimento de onde são originários os nossos compatriotas, de onde são originários,
o stress todo que sofreram e fome até chegar a esse ponto. A maioria dos moçambicanos diz que deixou toda uma vida na vizinha África do Sul e recorda com tristeza os episódios de violência e pilhagem vividos em Durban. Contentores de somalianos fazem negócios, partidas, o teto, entraram por dentro, levaram tudo que lá tinha dentro, geleiras, todos os bens. No entanto, quando acabaram de fazer isso, começaram a atacar residências neste momento, onde nós lá estávamos. Quando atacavam residências, entravam casa por casa e diziam que nós sabemos que aqui vivem estrangeiros, tem que sair, tem que ser morto. Ele não pode voltar a viver porque senão ele volta de novo. Pessoas choravam muito, choraram. Há um moço que sofreu também no bairro. Eu vivia em Mulazi, em Malucazi. Veio um dos 4, 5, bateram aquele moço fugiu, banca partiram, foram embora. Agora ficamos com medo. O centro transitório de Boane está preparado com 21 tendas de acomodação e uma outra hospitalar. E a previsão é que sejam construídas mais tendas de acordo com o número de repatriados que for chegar. As imagens são de Gaspar Chirinda, Antônio Tiwa, a partir de Boane para a STV. Os cidadãos repatriados originários das províncias de Maputo, Gaza e Inhambane voltaram para casa ainda esta sexta-feira. Já os cidadãos oriundos do centro e norte do país deverão esperar entre 1 e 3 dias para regressar a casa. Vencida a batalha de chegar a casa com vida, os repatriados fazem agora as difíceis contas de como recomeçar um novo ciclo. Para a maioria dos 107 regressados, a vida feita ao longo dos anos e em meio a muitos sacrifícios ficou para a memória. Aquele que só saiu de calça e camisa. No entanto, eu creio que há pessoas aqui que estão há 10 anos, ou 15, ou 8, ou 5 anos que nunca vieram e só vieram desta forma. No entanto, esta aqui é a preocupação que os moçambicanos têm aqui. Nem para lugar para viver não temos, nem lugar para poder alimentar-se, há problemas sérios. Estávamos aqui há muitos a murmurarem no carro que não sei onde é que vou apanhar mesmo a minha própria família. Rachid Sain é um dos exemplos de quem perdeu tudo, incluindo a esperança de uma nova vida. Aos 51 anos, Sain trabalhava como alfaiate na África do Sul há 3 anos e deverá chegar a Niassa em 3 dias. Agora ali não tenho nada, já levamos tudo daquelas pessoas. Mas nós levamos as minhas coisas só pouco com polícias. Mas todos já perdi. Dinheiro, passaporte, todas as coisas, dinheiro tinha, todos levei. Como é que vai ser recomeçar tudo de novo? Não, ali começamos como alfaiate, pode abrir uma coisa assim para cozer. Eu fazia bachapa, mas não é que eu gosto de estar lá, é por causa do trabalho aqui no nosso país, não é suficiente para toda a gente, sabe? Sim. Mas eu vou tentar, vou fazer esforço de estar aqui em casa a trabalhar. Nós ainda não sabemos, porque ainda estamos aqui, não sabemos como que nós podemos fazer, o que nós podemos mesmo tratar, porque ainda estamos aqui neste lugar. Não sei, depois da gente sairmos daqui, o que nós vamos fazer lá fora já, não sei. São lamentações de quem viu o sonho de uma vida razoável a ser desfraldado em pleno paraíso que agora se tornou um inferno. Trabalhadores moçambicanos da Central Térmica de Ressano Garcia expulsaram hoje os colegas sul-africanos em retaliação à violência contra estrangeiros em Durban. O incidente foi sucedido por tumultos que obrigaram a polícia a disparar para o ar para amainar a tensão. Logo pelas primeiras horas, trabalhadores moçambicanos da Central Térmica de Ressano Garcia correram com os colegas sul-africanos em retaliação à onda de violência contra estrangeiros na África do Sul. Em seguida, os trabalhadores moçambicanos barricaram a Estrada Nacional número 4 para impedir a entrada de viaturas com matrícula sul-africana para o território nacional. Os sul-africanos, quando vê os moçambicanos lá, matam. Não querem saber do que, nem de mandar embora para aqui, vivo. Eles matam. Enquanto nós não queremos, eles também aqui. Não vamos falar da empresa. Não vamos falar da empresa. Aqui só falamos da xenofobia que está acontecendo na África do Sul. Sim. Expulsaram os sul-africanos que estavam trabalhando lá? Não expulsamos os sul-africanos. Nós só pedimos que eles voltassem para o seu país, o mesmo que eles estavam fazendo lá. E voltaram? E voltaram mesmo. Nós não estamos a usar
agressividade. Só estamos a pedir que eles fiquem no seu país como nós também ficamos no nosso. Devido à tensão que se gerou, a polícia foi chamada a intervir. A entrada de viaturas com matrícula sul-africana esteve condicionada durante mais de 2 horas na fronteira de Ressano Garcia. A situação só foi controlada graças à intervenção da Polícia da República de Moçambique. Os disparos foram necessários porque identificamos os presumíveis autores que em algum momento exibiram pedras, atiraram paus contra a viatura. E um deles já está detido com a polícia. É nesse momento que eles começaram a apedrejar. O que estava a acontecer em algum momento alterava a ordem e a conduta social. Até a saída da equipa da STV do local, a situação estava controlada, mas os carros sul-africanos só podiam passar com a escolta da polícia. Gaspar Xirinde e António Tiwa para a STV. Vários transportadores internacionais em Maputo cancelaram viagens para a África do Sul por causa das escaramuças em Ressano Garcia levadas a cabo pelos moçambicanos em protesto contra a onda de xenofobia naquele país vizinho. Os ataques xenófobos na África do Sul já estão a causar impacto negativo para muitos transportadores terrestres e mesmo aéreos, sobretudo de carreiras internacionais. Alguns operadores entrevistados pela STV dizem que o cancelamento de viagens pelos clientes agudizou esta quinta-feira e os prejuízos já são enormes. Todos os passageiros tiveram que vir recolher o seu dinheiro de volta e isso é um grande prejuízo para nós. Acho que uma coisa de a venda aquele período da manhã foi uma coisa de 8.000 rands que tiveram que recolher, acima de 8.000 rands. Hoje, então, recebemos inúmeros telefonemas e inúmeros pedidos de cancelamento, tanto de viagens aéreas como viagens terrestres. Nós somos também representantes da cadeia de autocarros Greyhound e o autocarro está neste momento retido, não vem para cá. Há um que devia ser esta noite, que neste momento ainda não sabemos se vai poder sair, porque existe esta incerteza toda. Estão lá os nossos compatriotas em Durban que fazem táxi, já estão há 2 semanas e não voltam, porque não tem passageiro. As pessoas estão fugitivas lá à procura de locais seguros. Então, não é possível. Ainda reunir... São tantos carros. Mais que 10, são tantos carros que estão em Durban. Esta sexta-feira, por exemplo, alguns que partiam de Maputo para a África do Sul foram obrigados a suspender viagens na fronteira de Ressano Garcia devido ao bloqueio da estrada por moçambicanos em retaliação à xenofobia no país vizinho. Aqui, quase a chegar à fronteira, havia um cara à frente de City to City. Atiraram pedras, partiram o vidro da frente. E nós ali paramos. Tivemos que virar o carro, voltarmos. Só que entre voltar ou irmos, acabamos por de novo para irmos à fronteira. Só que quase a chegar, disseram de novo, não vale a pena. Quem entreviu foi a polícia militar. Vieram para ali, deram coragem, queríamos voltar de novo para lá, mas não deu mesmo, tivemos que voltar. A xenofobia na África do Sul já dura mais de uma semana. O primeiro-ministro apelou hoje aos moçambicanos para não retaliarem os atos de violência contra estrangeiros na África do Sul. Carlos Agostinho de Rosário avançou ainda que o governo está a trabalhar com as autoridades sul-africanas para apaziguar a situação. Falando a jornalistas na tarde desta sexta-feira, após o encontro com os representantes da União das Cidades Capitais de Língua Portuguesa, Carlos Agostinho de Rosário reiterou os apelos à calma e desencorajou qualquer reação violenta em protesto contra a xenofobia que afeta milhares de moçambicanos na África do Sul. O que nós apelamos fundamentalmente é que nós sejamos calmos, não retaliemos. Na verdade, a violência sempre gera violência. O que é mau na África do Sul é mau aqui. Se nós condenarmos o que está acontecendo na África do Sul, também temos que condenar aquilo que pode acontecer aqui. De forma nenhuma nós podemos agir com emoções, retaliando aquilo que é de mau na África do Sul, porque na verdade uma atuação desse género vai sempre gerar violência, um ciclo de violência nunca mais acaba. Encorajar todos os nossos transportadores moçambicanos e estrangeiros para que na verdade se mantenham calmos e que a situação vai ser gerida adequadamente.
O primeiro-ministro avançou ainda que o governo e as autoridades sul-africanas estão a trabalhar para o repatriamento de cidadãos nacionais e que já foram criadas condições para quem queira regressar ao país. O governo sul-africano, que era o nosso governo, através do nosso presidente, já a monitorar a situação e a salvar as vidas que devem ser salvas, mas fundamentalmente todos nós temos que estar calmos e não devemos retaliar as situações más. O líder da Renamo apela aos presidentes Filipe Nyusi e Jacob Zuma de Moçambique e África do Sul, respectivamente, a intervirem em forma de retaliação. Eu não estou a governar, mas sou político na região da África Austral. É condenável aquilo, porque senão nós estaríamos a correr com todos. Ali apanhar turmalina, ouro, nigerianos, não só nigerianos, da Guiné, Conakry e muitos, mas nunca o fizemos. O que eu quero, de facto, é apelar o governo, os dois governos, o governo moçambicano e o governo da África do Sul, para se encontrar rapidamente os dois presidentes, digamos, o presidente Nyusi, né? E o Zuma da África do Sul, e para sentarem-se e resolverem rapidamente, porque não é através de comunicados, de apelos, é preciso uma intervenção. Quando digo a intervenção, não digo para piorar ou retaliação ou disparar bazuca, não é por aí, porque de facto os líderes devem entender muito bem o comportamento sul-africano é o comportamento sul-africano. Para mim, como político, não é a solução que Moçambique também meta nos carros a correr à África do Sul. É preciso que haja uma solução imediata. A intervenção dos dois chefes sentarem, ou o próprio, porque como a coisa começou na África do Sul, Cunhuso ontem e hoje já devia ter voado com o Conselho de Ministros, ir sentar com o amigo Zuma, resolver e irem naquelas minas ou nas farmas exatamente e terminar com aquilo. É fácil. Milhares de pessoas marcharam ontem nas ruas de Durban em protesto contra a onda xenófoba que invadiu aquela cidade da África do Sul. Abaixo a xenofobia foi um dos slogans mais ouvidos esta quinta-feira na cidade sul-africana de Durban, onde milhares de pessoas marcharam pelas ruas em repúdio da violência contra imigrantes de várias nacionalidades. A marcha juntou vários sul-africanos de várias idades e diferentes setores da atividade, incluindo estudantes, que mostravam sua solidariedade contra os estrangeiros que há 2 semanas são vítimas de ataques que já fizeram pelo menos 6 mortos. It's absolutely fundamentally important for university students, administrators and staff around the world to stand up in solidarity, to say today we're not Wits University, we're Garissa University College, that we identify with these students, we identify with the Kenyan people in this tragic murder of their best resources, their children. This is to restore hope in the youth, because a lot of us are feeling very despondent after something like this happens right next to us. And it's also to unite students behind talking about the issues that Africans face. A cidade de Durban é o epicentro da atual onda de xenofobia que continua a chocar o mundo. I'd just like to reiterate that Al-Shabaab does not speak in the name of Islam, and nor do they have the religious mandate to carry on. Julius Malema proferiu um forte discurso no Parlamento sul-africano, onde manifestou a sua veemente condenação aos ataques que se registram contra as comunidades estrangeiras. We have a responsibility from these incidences of xenophobia to teach our people that peaceful resolution is a sustained xenophobia. But the Cubans have taught us that body language speaks volume than prepared speech. You come with a prepared speech, your body doesn't suggest any other leader who's concerned about the killings in KwaZulu-Natal.
As manifestações de xenofobia começam a ser intensas também no centro de Joanesburgo. Durante a noite passada, várias lojas foram saqueadas, o que obrigou ao encerramento de estabelecimentos de cidadãos estrangeiros durante todo o dia de hoje. Várias lojas e empresas pertencentes a cidadãos estrangeiros foram saqueadas na noite desta quinta-feira, no centro da cidade de Joanesburgo, na sequência dos ataques xenófobos que começam a alastrar-se por mais cidades na África do Sul. Durante a manhã desta sexta-feira, moradores de um bairro local removiam as barricadas erguidas nas ruas, com base em viaturas queimadas, enquanto os trabalhadores estrangeiros nas proximidades limpavam os destroços de uma garagem de estacionamento incendiada durante a noite. Dezenas de lojas permaneceram encerradas e com a proteção reforçada durante todo o dia, devido aos receios de ataques e novos saques, depois de terem circulado rumores de que uma onda de manifestantes estaria a caminho da President Street, uma das principais avenidas de Joanesburgo. This morning we just got a message we must all close our stores. There's a march coming down and we don't know what's going to happen, and the police were saying close the shops. I employ South Africans, more than 20 people working under me, and I teach most of South Africans work. I teach more than 30 people, South Africans people. This job that I'm doing, I'm a designer. I don't know why they don't want we foreigners. If they don't want we foreigners, they mustn't allow us to enter. They forget, 94, what happened? Durante todo o dia, viaturas da polícia patrulhavam as ruas de Joanesburgo para evitar mais ataques e saques. Os trabalhadores da multinacional Sasol em Inhambane paralisaram as atividades e dizem que só retomam o trabalho depois que os sul-africanos abandonarem o país. A situação continua instável em Temane, no distrito de Inhassoro, com a paralisação das atividades por parte dos trabalhadores moçambicanos da multinacional Sasol Petroleum. Na manhã desta sexta-feira, o diretor-geral da Sasol, Mateus Zimba, reuniu-se com trabalhadores do lado moçambicano com o objetivo de reverter o cenário de forma que os de nacionalidade sul-africana, em número de 250, possam retomar as suas atividades, mas, segundo algumas pessoas ligadas à empresa, os mesmos continuam renitentes e exigem a retirada dos sul-africanos e, em substituição, sejam colocados moçambicanos que garantem ter capacidade para ocupar os lugares vagos. Aliás, Mateus Zimba diz que a paralisação não é total, sendo que os setores chaves da Sasol continuam em pleno. A Sasol, como operações, nós continuamos a trabalhar. Portanto, não há neste momento algo que possa perigar o funcionamento, diria mesmo, normal das operações aqui da central de processamento em termos de processar o gás, comprimi-lo, colocá-lo no pipeline, no gasoduto e colocá-lo nos mercados, quer seja em Maputo, quer seja na África do Sul. Esse elemento está garantido. E não é lá onde nós temos problemas, portanto, não tivemos que tomar medidas excepcionais para que isto se mantenha. No recinto daquela empresa estão montadas algumas posições de agentes da polícia, sendo que até aqui não há registro de violência e os trabalhadores sul-africanos forçados a abandonar a empresa estão instalados na vila sede de Inhassoro, aguardando o desfecho final. Donde Denise Angolano classifica o atual fenómeno de violência contra estrangeiros na África do Sul de afrofobia pelo fato das vítimas serem exatamente africanos que foram à África do Sul à procura de melhores condições de vida. Nós preferimos chamar afrofobia porque chama-se afrofobia, que a longa tradição, já no tempo de encontros com que Moçambique estão da África do Sul. Outros países africanos. E se não são problemas, a minha casa é pequena, porque como é que o que estamos a dizer é que não é nenhuma, que veio de fora são as contribuições. Qual é a Sexta-feira em Maputo para dizerem não à violência. A igreja leva os nossos familiares, Senhor Deus, o seu país, porque está apelar para repor aos irmãos sul-africanos, apelaram para a educação aqui, África sul-africana. Muito triste o que está a acontecer na África e reflitam de que os irmãos, independentemente e defendem que a retaliação isso nos ajudará. Não retaliemos. Se um país irmão não devia. Já os sul-africanos, os compatriotas, para que respeitem. Kill other people,
meaning, and it's terrible. That's all I can say. Well, do you think that... And they should stop this immediately before this house. I think that the countries are on the right permits, but they also need to intervene. E este é um ponto negativo. E são eles os senhores Alberto da Cruz e outros estrangeiros vivem nos últimos dias. Vimos aqui uma pele de Moçambique na luta contra o apartheid. O que olha para esta situação? Em particular, eu acho que, e tendo em conta toda a história que juntos construímos com o povo moçambicano, e nesse caso a tratar o assunto pelo verdadeiro nome, e de facto isso é uma afrofobia, não hajam dúvidas. E por que é uma afrofobia? É porque a xenofobia, de uma forma geral, ela é, vamos assim dizer, o repúdio, o ódio àquilo que é estrangeiro. Eu acho que, e vejo por aquilo que são as reportagens, o que é escrito pela imprensa, que são as maiores vítimas. Polícia, desculpe cortar-te, sul-africano, também referiu que é uma afrofobia e disse também que os australianos ou britânicos, por exemplo, não são perseguidos nas ruas. Evidentemente, mas a grande questão é porque é uma afrofobia e não é uma xenofobia de uma forma geral ou por outras, porque são os africanos atacados. Se reparar, a África do Sul esteve durante décadas e décadas fechada para a África, aquilo que é uma convivência com outros povos, pelo menos da parte da África ou dos sul-africanos negros, e por aí também foram criando um espírito forte de tribalismo, ou seja, é como os antropólogos dizem, é nós e outros, quer dizer, o espírito de nós e o outro esteve muito bem institucionalizado, muito bem enraizado dentro daquilo que é o povo sul-africano. E olhando para aquilo que é também, quer dizer, os maiores atores, quer dizer, aquela que sofre o primeiro impacto do Sul. E também há um ponto que temos que colocar, que é, assim, a gente quiser dizer, como forma de justificar também porque é uma afrofobia, a ideia de que trata-se de um turista. E revistas feitas a sul aqui, os africanos, nesse caso, e vê-se claramente que a maior interrogação desse povo, ou dos que disto, ou vamos assim dizer, pequenos negócios, e que tem sucesso, não as empresas sul-africanas, por exemplo, as grandes mineradoras, vão contratar de desemprego da população ativa, e a maior resposta é que ou seja, mas Moçambique também contrata mão de obra estrangeira e também tem um nível de desemprego. E Moçambique, quer dizer, é um daqueles de Cahora Bassa foi virada para estabelecimentos turísticos maiores, pelo menos no país, na sua grande maioria, apesar de bom, mas também temos um grande número de sul-africanos. Ou seja, se a gente percorrer pelo país, nós veremos e teremos a certeza de que, efetivamente, também nós, como moçambicanos, os moçambicanos não têm ido pela via da violência. Então, aí também podemos começar a levantar diversos questionamentos, porque é assim e porque é de outra forma. E eu acho que, numa primeira fase, esses seriam os primeiros pontos a deixar. Okay. Sansão, qual é a sua percepção? É também xenofobia ou concorda que é, de fato, afrofobia? Bom, primeiro queria cumprimentar aqui ao colega do painel e também aos telespectadores. E concordo claramente que é afrofobia, pelo facto de maior parte das pessoas que estão a ser vítimas desses ataques serem especificamente africanos e por razões óbvias. Muitas vezes, como estava a dizer aqui o colega, que o africano, quando é visto, principalmente o africano negro, quando é visto pela África do Sul, dificilmente concebe-se que esse esteja a fazer turismo. Há uma ideia de que ele vem em busca de novas oportunidades de emprego. Diferentemente se vissem um francês ou uma outra nacionalidade, maioritariamente branca, parte da ideia comum de que a pessoa é um turista. E até pode não ser. Exato, enquanto pode muitas vezes não ser. Então, eu penso que existe essa percepção social. Mas um outro lado que eu gostaria também de ressalvar é o facto de porque esses recorrentes atos afrofóbicos, se quisermos, é resultante durante os grandes anos de luta contra o regime do apartheid, houve uma grande ideia, um grande mito criado nas lideranças políticas que, olha, a queda do apartheid significava a extensão daquela classe mais desprezada, da classe
ignorada pelo sistema, de que, olha, teriam liberdades políticas e direitos econômicos. É verdade, sim, que esses direitos políticos, hoje na África do Sul, existe, é uma realidade. No entanto, anos se passam, essa liberdade econômica que foi a grande promessa desses atores políticos, até hoje vê-se que não existe essa extensão desse grupo desfavorecidos para ter aquela liberdade econômica. E, teoricamente, de acordo com a teoria da privação relativa, se quisermos, os sul-africanos têm a impressão de que, olha, o nosso desenvolvimento muitas vezes é impedido pelo facto de existência de moçambicanos ou indivíduos de outra nacionalidade que aceitam condições tão deploráveis, por exemplo, de condições laborais tão deploráveis. Porque se formos a olhar o grande debate que existe na África do Sul, é se um empregador, por exemplo, nega, por exemplo, os sul-africanos negam, por exemplo, uma determinada atividade, os moçambicanos ou de outra nacionalidade muitas vezes já aceitam. Por quê? Porque eles estão numa zona, num território que não é deles, não tem muito poder de decisão. Então, quer dizer que aquelas condições que deviam ser melhoradas, que o patronato devia melhorar, não melhora porque temos lá moçambicanos que podem trabalhar. Então, o sul-africano tem essa pressão de que, olha, o nosso desenvolvimento, as nossas conquistas são atrasadas pelo facto de existir moçambicanos ou malauianos que frustram os nossos anseios, os nossos desejos. Razão pela qual tem surgido atos de xenofobia, principalmente na vizinha África do Sul. Mas, por outro lado, é pelo facto de existir na África do Sul uma grande pressão social que é decorrente não só das das desigualdades econômicas e assimetrias sociais que a cada ano vem se agudizando na própria África do Sul, mas pelo facto da África do Sul pelo facto de ser um monstro econômico, pelo menos na região da SADC, estar sob pressão de muitos imigrantes ilegais. E isso permite com que o sistema econômico sul-africano não consiga responder muitas necessidades pelo facto de esse sistema estar sob pressão constante. Então, eu penso que é uma situação, a resolução disso passaria não só pela sensibilização dos povos sul-africanos, mas, por outro lado, criação de condições econômicas muito básicas, principalmente para a população sul-africana. Agora, eu penso que também deve-se refletir isto num prisma muito mais global, porque hoje é África do Sul, não queremos dizer que em Moçambique isso não possa acontecer, em Malau isso não possa acontecer. Eu penso que o caso de Moçambique deve ser pegado como um caso, um modelo para refletirmos sobre as nossas realidades domésticas. Okay. Alberto da Cruz, no entanto, quem acredita que a xenofobia ou a afrofobia seja apenas um pretexto para uma ação criminosa, olhando para aquilo que nós acabamos de acompanhar, também as declarações de algumas dos envolvidos, das vítimas neste caso, não parece que era só... Falamos aqui de uma expectativa frustrada económica. O doutor também disse que houve uma falta de convivência com outros povos. Não seria correr com os moçambicanos de uma forma menos agressiva? Porque o que uma das vítimas disse é que os sul-africanos queriam mesmo matar, o objetivo era matar os moçambicanos e não correr com eles só. Quer dizer, porque se correr com os moçambicanos da África do Sul, entretanto, numa outra altura voltarão ao país. Exato. Eu gostaria de resgatar o último ponto que meu colega colocou, que responde um pouco, que no fim é a questão do controle das fronteiras. E o controle das fronteiras, ao meu ver, vamos assim dizer, também é o controle da entrada e da saída, quer de sul-africanos e quer dos seus estrangeiros. E também permite com que o governo também se planifique cada vez melhor. E um exemplo concreto é os Estados Unidos na zona do México, que passou durante muito tempo por uma tensão mais ou menos parecida. Tudo bem que em um e outro aspecto se difere, mas no fim o governo norte-americano teve que tomar, vamos assim dizer, medidas severas para o patrulhamento das fronteiras norte-americanas. E vindo para o caso, ou voltando para o caso sul-africano, eu acho que abre um espaço ainda para o debate em relação à integração da SADC. Acho que meu colega, pelo aquilo que é a sua especialidade, pode até melhor debater isso que estou aqui a falar. Porque se estamos a falar de uma integração da SADC,
onde, evidentemente, vamos abrir as fronteiras, as pessoas livremente vão poder circular pelo espaço criado entre os países. A minha questão é, tendo em conta a questão da xenofobia ou afrofobia que estamos aqui a assistir, qual é o futuro dessa relação entre os países da África Austral? E depois, a grande questão também que é colocada é qual é o país no mundo que vive de forma isolada, ou seja, sem essa relação entre os povos, sem esse intercâmbio cultural, social, econômico e por aí fora. E olhando para aquilo que são os ataques em si, evidentemente que trata-se de uma ação criminosa de qualquer das formas, porque há aqui, primeiro, é o vandalismo em relação às habitações dos cidadãos estrangeiros ou africanos, das nacionalidades aqui mencionadas. Há, evidentemente, como temos visto, há mortes e linchamentos, há decapitações, e uma das testemunhas que nós vimos, acho que foi no jornal da STV ontem, relatou aquilo que os seus olhos viram, que era um jovem que, como ele dizia, viu atirarem as tripas, outro viu a ser decapitado. Então, eu acho que todas essas ações enquadram-se, se a gente for a pegar a questão do direito, no quadro da criminalidade. E penso eu que esta não é a melhor forma de tratar os assuntos. E se assim está sendo, e daquilo que nós temos visto, e olhando para aquilo que foi o discurso do embaixador de Moçambique na África do Sul, que a situação ela tende a piorar. E ela não só a piorar, vamos assim dizer, em KwaZulu-Natal e em Durban em particular, e tem se alastrado como uma mancha de óleo e vai mais para a cidade como Joanesburgo e Soweto em particular, onde temos uma grande concentração de estrangeiros e moçambicanos em particular. E a pergunta que a gente coloca é onde é que está a polícia, onde é que está o governo sul-africano neste momento? Nós vimos há pouco tempo que Erassane Garcia, o governo moçambicano, em menos de 2 horas conseguiu pôr a ordem e deter aqueles que são os atores, quer moral, quer material desse ato. E qual é a dificuldade que o governo sul-africano tem de tomar a mesma medida? E daquilo que nós temos lido, me parece que, de qualquer forma, há uma conivência do próprio governo sul-africano. Primeiro, porque não toma medidas, vamos assim dizer, energéticas, medidas severas, de forma que travem essa onda, quer dizer, nós já temos, já entramos nessa onda da xenofobia. A questão agora, o grande ponto é parar. Obviamente não vamos resolver os problemas sociais que aqui foram colocados, sociais, econômicos, mas a grande preocupação de todos nós é que a coisa pare. E a única pessoa que tem o poder de fazer isso parar é o próprio governo sul-africano. E nós vimos pelas declarações do próprio Eduardo Zuma, que é o filho do Jacob Zuma, que evidentemente há um apoio naquilo que ou são as ações xenófobas na África do Sul. Vimos também aquilo no dia 24 de março, as declarações de Goodwill, que é o rei da Suazilândia, naquilo que é apoio a essas ações, e disse que esse é que foi o combustível, na verdade, para essas ações. Então, me parece, juntando esses pedaços ou retalhos de factos, me parece evidentemente que há aqui algo, pode até não ser uma conivência direta, mas há um relaxamento do governo sul-africano. Não sei se é para agradar o seu eleitorado e garantir que nas próximas eleições esse o apoie, mas de qualquer forma não vemos uma mão dura do governo sul-africano de forma a sanar por completo, ou pelo menos parcial, as ondas da afrofobia. Sansão Nhankal, vou aproveitar aqui a deixa do Alberto da Cruz. Alegadamente, esta violência começou após as declarações do rei Zwelithini, quando apelava ao repatriamento dos estrangeiros, algo que depois veio a desmentir, alegando que foi mal interpretado. Bem ou mal interpretado, algo disse que gerou esta violência. Exato. Que interesse pode ter o rei Zwelithini no repatriamento dos estrangeiros? Bom, Ou seja,
Não será que o Rezo Litini é apenas um rosto visível de um grupo ainda maior que esteja interessado em criar instabilidade na África do Sul? Bom, até pode ser. E eu vou começar mesmo com essa, entre aspas, teoria de conspiração, não é? De que pode existir um grande interesse por detrás disso. Mas nós primeiro devemos voltar à história e perceber o seguinte, que me lembro em 1800, nos anos 70, Moçambique, quando alcançou a independência, 75, quando Moçambique alcançou a independência e o regime de apartheid começou a ser severamente pressionado. E surgiu uma grande ideia na África do Sul do regime do apartheid, que era a criação daquilo que se chamou de constelação de Estados, não é? Que era criar uma dependência dos países da região da África Austral em relação à África do Sul, uma dependência política, econômica e também de outra natureza. Isto permitiu com que a África do Sul, por exemplo... Sassão Nhacal, nós já voltamos com a teoria da conspiração, não perca o seu fio de pensamento. A Noite Informativa sai para um breve intervalo, mas não saia desse lado. Até já. Um lugar onde a natureza fala mais alto. Este é um dos grandes cartões de visita da província de Gaza. Este é o Parque Nacional do Limpopo. Devo confessar que estou com medo. É atração, é aquilo que o turista precisa de ver quando diz que vou a um parque. O dilema da população retirada do parque, que denuncia a má qualidade das casas construídas. A não perder este domingo. Sob moderação de Egídio Canuma. Seja bem-vindo a mais uma edição do seu programa Cuide Júri. Júris consultos de reconhecido mérito em diversas áreas dão verdadeiras aulas de direito aos domingos. A contratação de mão de obra estrangeira é uma exceção. Se não for possível, contratar um nacional. Que tipo de infração? Controlarem e fiscalizarem. Não deixa de fazer propaganda política. A assistência jurídica é gratuita. Aqui o debate distingue-se pela discussão de temas da atualidade da perspectiva jurídica. É sempre um prazer e uma honra tê-lo no nosso espaço. Na próxima edição do programa MOSEF estaremos a debater o tema da participação do empresariado nacional no setor energético. O país está a ir com visões imediatistas e nós estamos a programar o crescimento do país. A vizinha África do Sul é um exemplo negativo disto. Qual é o espaço que existe para as empresas nacionais? É preciso identificar quais são os pequenos serviços e bens que podem e devem ser contratados localmente. Connosco em estúdio estarão o Dr. Salimo Abdullah, PCA do Grupo Intelec e membro da Comissão de Honra do MOSEF, e a Dra. Liliana Catoja, diretora coordenadora da área de crédito do Millennium BIM, aqui na STV. Cá estamos para mais um baú. O espaço para o boxe era o Mazangalé. No grupo de trabalho era a cumplicidade que havia. A escola é que nos leva para os clubes. Ser tático. Nós tínhamos o conhecimento básico senegalês. Eu vinha jogar com orgulho patriótico. Sempre que voltamos derrotados, o balanço é sempre... Eu não conseguia gritar o golo, não consegui gritar o golo. E agora temos os nossos compatriotas de volta. Conheça histórias, saiba dos progressos e realizações das províncias do centro de Moçambique. Aqui, no Jornal do Centro. O que faz a STV Notícias, um canal de eleição, é que lhe permite acesso à informação durante as 24 horas do dia.
Uma vez mais, muito boa noite. Estamos de volta à segunda e última parte desta noite informativa. E continuamos com a análise do tema xenofobia ou afrofobia na África do Sul. Sansão Yakala, continuamos com a teoria da conspiração. Bom, sim, nós entrávamos no grande debate da teoria da conspiração e para explicar isso gostaria de voltar aos anos 80, em que surge lá esse ADCC, que o objetivo era necessariamente oposto àquilo que era o interesse da África do Sul, porque a África do Sul tinha esse interesse, e esse interesse continua até hoje, de ser a potência hegemônica, pelo menos ao nível regional. E vamos ver que de lá para cá a África do Sul tentou ter esse grande protagonismo econômico, político dentro da região. E sendo a África do Sul esta potência econômica regional, ela procura absorver ou criar dependência de outros estados, principalmente da SADC, em relação a si. Quer dizer que mesmo com a queda do regime do apartheid, esse grande interesse não terminou. Mas, teoricamente, depois de algum tempo, essa potência hegemônica pode ficar desgastada. Esse desgaste pode fazer com que a potência hegemônica tende a se livrar de alguns pesos ou encargos que são impostos a eles. Por exemplo, vamos falar das questões políticas ao nível doméstico. Zuma pode perceber que, olha, existem algumas coisas ele não consegue cumprir porque existe uma grande interferência de estrangeiros legais ou ilegais que criam pressão à economia. E se olharmos, por exemplo, o discurso do presidente, do líder dos Zulus, o Goodwill, aquele discurso ele não foi de forma nenhuma mal interpretado. Aquele discurso visava mesmo criar agitação como criou. Eu penso que neste momento específico há uma mão muito leve dada a esta situação, principalmente quando até agora não há nenhuma indicação, não há detenções, não há nenhuma ação muito mais veemente do governo em relação a isso. Eu penso que pode dar a percepção de que, olha, o governo sul-africano não está interessado, o governo sul-africano, pelo contrário, tem esse grande interesse em livrar-se de alguns estrangeiros. Agora, uma outra dimensão que eu penso que é muito importante para a SADC refletir é na questão que da Cruz colocava, que é sobre a integração regional. Porque, nesse contexto, estamos a dizer que a livre circulação de pessoas e bens que pressupõe a integração regional não está a ser muito bem acomodada, não está a ser muito bem percebida pela base. Pela base, falo de nós, cidadãos comuns, a população no geral. Quer dizer que é uma coisa muito tratada nas elites políticas. Quantas vezes essas elites políticas vêm à base explicar qual é o impacto disso? Sobre o cuidado de nós criarmos plataformas que mais tarde as próximas gerações venham dizer que nós não queremos nada disso. Eu penso que integrar a população no geral, principalmente da SADC, na construção deste organismo regional é muito fundamental. O último elemento que eu gostaria de ressalvar é a questão de criação de planos regionais que visem integração cultural. Isto é, essa integração regional não pode ser só uma integração sob o ponto de vista político, tem que ser sob o ponto de vista cultural. Nós sabemos muito bem que a África é o berço dos grandes conflitos étnicos. E se nós fizermos esta integração sem termos em consideração as questões culturais, nós vamos ver questões dessa natureza. Não pensemos nós que as questões de afrofobia podem só ser resultante de questões econômicas, etc. Pode ser também por causa de questões culturais. E mais, volto a ressalvar que as consequências resultantes disso, como podemos assistir, não são só da parte dos moçambicanos, existem também consequências sociais que vão ser criadas dentro da África do Sul. Temos, por exemplo, algumas pessoas que dizem que, olha, os nossos maridos foram-se embora, como é que nós vamos criar os nossos filhos? Então, eu penso que é preciso realmente refletir-se nessa grande questão que é a afrofobia ou xenofobia, se quisermos, principalmente pegando o caso específico da África do Sul. Também teremos o impacto socioeconómico em Moçambique, com o retorno dos moçambicanos ao país. Obviamente, não só ao nível político, não só ao nível social, mas se quisermos pegar, não só ao nível econômico, mas ao nível social, vamos perceber que a criminalidade pode aumentar, o número de desempregados pode aumentar, o número de outros problemas sociais pode aumentar, o número de delinquência pode aumentar, resultante dessa situação. Então, a coisa não pode ser vista de forma fria, não pode ser vista de forma muito animada, tem que ser vista de forma fria, porque realmente existem consequências muito graves para o nosso Estado com a volta desses moçambicanos irmãos. Mas, como disse o ministro, eu gostaria de voltar a citar que, olha, a dor de casa não dói. Não é? Então, eles são bem-vindos.
O que eu queria, na verdade, é dentro do quadro da teoria da conspiração, colocar um ponto para poder robustecer um pouco a ideia, que é, se reparar, a África do Sul, a partir de 94, tomou o rumo foi liderado pelos sul-africanos, e daquilo que era a imagem de Nelson Mandela, criou-se a ideia, e alguns chamam de utopia de Mandela, que é a ideia de uma África do Sul e uma África unida, a ideia de condições de vida melhor em relação àquelas que vinham tendo. Ou seja, Mandela prometeu aquilo que seria um quadro diferente daquilo que viviam durante o Apartheid. E por essa razão implementou-se programas como Black Empowerment, que nunca, na verdade, chegaram a serem, vamos assim dizer, implementados na sua plenitude, e por conta disso houve e há ainda vamos assim dizer, na própria África do Sul não há limites claros ou físicos, mas ainda há, por exemplo, segregação entre as zonas que ainda habitam mesmo mulatos, uma zona habitam indianos, etc, etc. E não houve uma integração econômica dos negros como se pretendia, não houve, vamos assim dizer, o equilibrar da balança entre ricos e pobres. Quer dizer, ainda há na África do Sul aquilo que é uma diferença acentuada das classes. Agora, um outro ponto importante é a situação atual, política da África do Sul. Tirando as questões económicas da crise mundial e etc, etc, é a questão política da África do Sul, e vamos dentro da ANC, que é o partido que hoje lidera e sempre liderou os destinos da África do Sul pós o Apartheid. Quer dizer, hoje em dia, o que é o ANC? Quais são os produtos, resultados que o ANC nos tem trazido? Um dos grandes produtos é o produto Zuma. E o produto Zuma é o produto corrupção. Quer dizer, quantas contas bilionárias o Jacob Zuma tem, quantos atos de corrupção se tem, vamos assim dizer, passado pela mídia, os filhos, quantos negócios têm através de tráfico de influência, tem tido benefícios e mais alguma coisa. E não é por acaso que o próprio filho de Jacob Zuma, vamos assim dizer, apoia essas manifestações ou apoia esses atos. Então, e dentro da própria ANC, ainda temos, vamos assim dizer, grupos tribalistas. Isso nunca, quer dizer, nós apenas estamos a falar da xenofobia, mas dentro do próprio ANC sempre teve grupos tribalistas, e a África do Sul, no geral, é tribalista. É só ver como é que os estrangeiros são tratados. Vimos há pouco tempo o caso do taxista moçambicano. Quer dizer, esses fatos não estão entre eles desconexos. Quer dizer, há uma ligação, porque para a África do Sul o estrangeiro sempre foi estrangeiro. E o fato da África do Sul estar um pouco para o sul, a ideia dos africanos é: nós somos diferentes da África, nós somos diferentes dos demais. Então, é como se estivessem em África. Exatamente. E também pela sua pujança econômica sentem esse orgulho, ou sentem isso na pele. Então, para mim, é por aí que também que eu vejo uma conivência das elites políticas sul-africanas. E não é por acaso, como disse antes, que não se vê, vamos assim dizer, ações, vamos assim dizer, bem determinadas, ações de impacto e que produzam resultados. Quer dizer, a polícia chega depois que alguém foi morto só para dar um tiro e pegar alguém para as zonas de concentração ou de proteção das vítimas da afrofobia. Sansão Nhacal, a União Africana tem atualmente como secretária executiva a antiga ministra dos Negócios Estrangeiros da África do Sul e tem como presidência o Zimbábue. Olhando para a atual liderança que está nas mãos de representantes de dois povos conflitantes, que desafios esta organização tem para assegurar aquilo que são os princípios que advogam? Bom, antes de entrar neste ponto, gostaria de ressalvar um ponto que Da Cruz dizia aqui, que é o seguinte: mesmo o facto da África do Sul ser um Estado ou ter tendências tribais, se formos a pegar o Freedom Fighter Party do Julius Malema, que agora aparece como bom samaritano, não é bom samaritano assim. Lembra-se, durante a campanha, que o Julius Malema até conseguiu os assentos que teve por causa de discursos tribalistas com os seus próprios compatriotas. Então, ali ligo isso aí à questão que me coloca.
Eu penso que a história é muito importante. Quando as lideranças falam, olha, transmitir a história aos mais novos, muitas vezes isso é pegado como um grande chavão. E muitas vezes não há um tratamento específico de transmitir a história aos mais novos, a história de onde é que nós vemos, para onde é que nós vamos, quais são os nossos objetivos, quem são os nossos amigos e quem são os nossos inimigos. Eu penso que a transmissão da história às novas gerações é muito fundamental, porque ali vai unir, no caso específico da SADC, vai unir muito mais os povos, porque definitivamente se olharmos a questão da própria África do Sul, olharmos o Zimbábue, com alguma exceção o Malawi, não é? Mas se olharmos o Zimbábue, Angola, quer dizer, todos esses são estados que a sua independência foi resultado de uma união muito forte ao nível político. E se nós, no caso específico de Moçambique, houve sacrifícios que foram feitos em benefício do povo sul-africano, em benefício do próprio ANC. Então eu penso que a história é muito importante ser transmitida. Agora, do ponto de vista das lideranças, volto na dimensão histórica, que essas lideranças devem saber não só tratar as coisas do ponto de vista das grandes elites. É verdade, sim, que precisamos de desenvolvimento. É verdade, sim, que precisamos de integração. E se estamos num contexto em que essa integração é irreversível, então nós devemos criar condições ou plataformas que nos ajudem a resolver os problemas que advêm disto. Porque se nós dissermos que, olha, não, nós vamos sair desta integração, vamos cortar relações com a África do Sul, vamos... Definitivamente isso é inoportuno e não é execuível neste momento, mas devemos criar condições para resolvermos esses problemas de forma definitiva e enérgica. É verdade que, volto a sublinhar, que do ponto de vista estatal, ao nível da própria África do Sul, é preciso um trabalho ser feito, mas também ao nível dos outros estados da região. Por que eu sublinho para os outros estados da região? Não pensemos nós que no caso específico de Moçambique não existe a frustração que as lideranças moçambicanas, por exemplo, podem causar na maior parte da população. Se olharmos, o advento da independência trouxe também o grande mito da ideia de que, olha, nós, para além da liberdade política, vamos conseguir construir o nosso próprio destino. Eu penso que o sistema socialista nos educou um pouco, no sentido de que, olha, nos apercebermos de perto, que, olha, as condições não são bem assim. As condições econômicas não são alteradas da noite para o dia. E depois tivemos a guerra. Eu penso que existe essa frustração pelo facto dos governos, me refiro especificamente de Moçambique, Angola principalmente, de não dar respostas claras aos problemas e os desafios econômicos. Se formos a olhar, os grandes debates políticos hoje já não ocupam muito as pessoas. As pessoas estão preocupadas em resolver os seus problemas. E qual é esse problema? É o problema da fome. Olhava, por exemplo, há poucos dias, alguém que dizia o seguinte em TED, de que, olha, aqui tem muitos malauianos. E muitas vezes os malauianos ocupam bons postos, não é? Então, isso é para dizer o seguinte, que o problema da frustração, por causa das dificuldades econômicas e a incapacidade dos governos em dar resposta a esses problemas, ainda persistem. É verdade que no caso específico vou considerar Moçambique, Angola, Zimbábue, ainda persiste o partido que trouxe a independência visto ainda como Deus, mas se esses governos não conseguirem dar essas respostas, definitivamente nós vamos ter crises sociais cíclicas. Igual acontece na África do Sul. Isto tem assente principalmente as grandes dificuldades econômicas. Da Cruz, contrariamente ao que aconteceu em 2008, os moçambicanos estão agora a retaliar, não é? Esta retaliação poderá não afetar a relação entre os povos. Falo, por exemplo, em termos de laços de família. Nós temos moçambicanos que estão na África do Sul, depois têm os seus filhos, tem sul-africanos que também estão cá, têm a sua família. Como é que isto pode afetar? Bom, eu vejo a questão da seguinte maneira. O que está a colocar, na verdade, já está a acontecer devido a esses atos. Sim. Ou seja, o que está acontecendo na África do Sul já traz consigo essas consequências. Ou seja, por mais que não houvesse a retaliação em Moçambique, só pelo fato de estar a acontecer na África do Sul, já teríamos, vamos assim dizer, as consequências que aqui mencionou. Uhum. E acho que vimos há pouco tempo as mulheres sul-africanas, uma mulher sul-africana desesperada e sem saber, no desalento, sem saber efetivamente o que fazer com o abandono do seu namorado ou marido na África do Sul. Agora, voltando para o caso moçambicano, eu acho que
mesmo havendo essas ações, porque se reparar muito bem, é um pouco diferente daquilo que disse o governador de Inhambane, que é a questão de olho por olho, dente por dente. Olho por olho e dente por dente é diferente daquilo que disse. Aqui o que estamos a ver é moçambicanos a reagirem, mas de uma forma um pouco mais pacífica ou diferente daquilo que está acontecendo na África do Sul. E por outras, é dizer o seguinte, que os sul-africanos estão a dizer, olha, 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço. Ou seja, uma vez os moçambicanos saindo da África do Sul, eles precisam de um espaço. E uma vez você estando aqui nesse espaço, saiam para que eles possam ocupar. Espaço, quer dizer, eu acho que é uma troca, na verdade, ou seja, o pensamento social, quer dizer, é um pensamento social construído. Vamos lá, não foram 2, 3 pessoas que sentaram e fizeram e desenharam tudo isso, mas foi se construindo dentro da sociedade moçambicana. Ok, já que é assim, nós não vamos partir para a ignorância, como vocês fizeram, mas, por favor, a porta da saída é a serventia da casa. Agora, a grande questão também que temos que colocar aqui é por que os moçambicanos chegaram até esse ponto. Tudo bem, vamos tirando a questão dos atos sul-africanos, mas também é porque, como política é gestão de expectativas, elas viram frustradas as suas expectativas. Ou seja, na equação expectativa versus frustração, a frustração prevaleceu nesse caso. Ou seja, os moçambicanos que estão a tomar essas ações não viram do governo, vamos assim dizer, atitudes ou medidas enérgicas de forma a equiparassem com a onda de xenofobia na África do Sul ou que desse conforto aos moçambicanos de que, evidentemente, ou de facto, o que o Estado ou o governo está a tomar como ação ou medida vai surtir efeito a curto e médio prazo. Então, não houve, ou seja, não há um entendimento social, ou seja, olhando para o Estado, ou olhando para as ações do Estado, a leitura dos moçambicanos é que não está sendo feito nada. Pese embora haja ações em vista, ou negociações, ou conversações, seja o que for, envio de governantes para a África do Sul, mas a questão é as percepções, quer dizer, porque política, no fim, é a percepção. Como é que as pessoas percebem, como é que as pessoas olham. Se olhar, por exemplo, ao caso de Malawi, a ser verdade o que é vinculado entre os médias, é que o Malawi disse claramente, olha, sul-africanos, por favor, tomem o caminho de volta para casa, são e salvos, e vamos evitar que alguém ou haja retaliações aqui no país. E não vimos muito esses movimentos em Malawi, porque houve uma medida que, de facto, garantiu aos malauianos de que há uma ação governativa com vista a pôr fim a essa ação. O que eu acho que pode estar a acontecer em Moçambique não vou dizer que é uma falha de estratégia de comunicação entre o governo e o povo moçambicano, mas evidentemente que deveria também haver por parte do governo moçambicano uma ação um pouco mais eficaz que desse esse conforto aos moçambicanos. Exatamente, quer dizer, se eu chegar para si ou para qualquer um dos colegas aqui e dizer o seguinte, olha, nós como governo, assim, ok, ninguém vá ou parta para a violência, vamos todos manter a calma, porque nós estamos a conversar com, por exemplo, a outra parte. A minha pergunta é, quais são as garantias que tu tens que isto vai criar um resultado? Tendo em conta que o próprio movimento, ou as próprias ações xenófobas, elas iniciaram já há 2 semanas. Quer dizer, eu acho que o que está a faltar, os moçambicanos não estão a ver, são os resultados desse intercâmbio, dessa relação diplomática entre o governo moçambicano e o governo sul-africano. Iniciaram há 2 semanas, não houve detenções, entretanto, em Moçambique já temos detenções e foi só hoje, não é? Sansão Nhakal, olhando para a situação que aconteceu nessa zona, estamos a falar em Tete, onde trabalhadores moçambicanos levantaram-se e exigiram a saída de seus colegas sul-africanos. Assumindo que esta onda de xenofobia ou afrofobia seja passageira, será fácil voltar-se à normalidade em termos de convivência entre moçambicanos e sul-africanos? Eu penso que, se houver um trabalho, é possível voltar-se a esse convívio, não é? Mas eu tenho grandes receios que essa convivência seja fácil a curto prazo. Por que eu digo isto? Porque os problemas que ocorreram agora na África do Sul criam traumas sociais. E se for a olhar, por mais que os moçambicanos não reajam de forma agressiva ou violenta, criam um grande receio por parte dos sul-africanos que digam, olha, a qualquer momento isso pode sair do controle, não é? É verdade que a resposta que o governo moçambicano especificamente tem dado
a questões ou tendências à recorrência à violência é muito diferente com o que o governo sul-africano tem dado. Se formos a ver, alguns diziam que, olha, a polícia só apareceu 2 dias depois, mas nós temos visto a prontidão da polícia em casos de tendências de ocorrências de xenofobia em Moçambique. Mas a que se deve isso? Isso pode ser resultante de um alerta. Eu penso que o Zimbábue também está na mesma preparação. O Malau também tem a mesma preparação, no sentido, olha, se ocorreu dentro da África do Sul, isso pode ocorrer também dentro do nosso Estado, no sentido de que as pessoas podem querer retaliar. Mas eu quero louvar mesmo o comportamento do povo moçambicano no geral, no sentido de retaliar, mas não de uma forma violenta. Porque é preciso, às vezes, dar indicações aos outros atores externos que, olha, nós não somos tão cegos assim, não somos tão pacíficos assim ao ponto de ver o nosso próprio irmão morrer sem nos darmos um sinal. Temos que dar um sinal de insatisfação sobre o cuidado desses atos serem totalmente recorrentes. Imagine só, ocorreu em 2008, não é? E morreram quase 62 pessoas e nada aconteceu do ponto de vista público, apesar de haver a liderança ao mais alto nível sul-africano pedindo desculpas, mas a desculpa não devolve vidas, não é? Desculpa não vai sarar feridas que são criadas. Então, eu penso que essa ação moçambicana foi muito boa, no sentido de dar um sinal de que, olha, as coisas não são bem assim, nós também temos que manifestar, embora pacificamente. Eu penso que isso é muito importante. Agora, para terminar, quanto à convivência pacífica, eu penso que, principalmente do lado sul-africano, do lado dos moçambicanos e dos outros cidadãos da África Austral, há um grande receio realmente de conviver com sul-africanos dentro da própria África do Sul. E isso pode criar um sentimento de uma exclusão, isto é, o povo sul-africano sentir-se socialmente excluído dentro da região. Isto seria muito mau, razão pela qual eu apelava que, ao nível da própria SADC, repensasse sobre isso, porque isso pode criar temores das pessoas, as pessoas não sentirem-se à vontade de estar na África do Sul, não sentirem-se à vontade em conviver com o sul-africano de forma geral, e esse medo, esse isolamento que eles podem sofrer, pode também, ao nível doméstico, no caso específico de Moçambique, criar esse receio. Se for a olhar na SASOL, eles mesmo assim não voltaram ao trabalho, mas não porque os moçambicanos podiam reagir de forma agressiva, mas porque existe esse receio por parte deles. Então eu penso que a curto prazo não podemos assumir categoricamente que a convivência será uma convivência sem temores. Eu penso que há de haver receio sempre deste convívio. Será um convívio sempre desconfiado. Da Cruz, até porque alguns entrevistados, como acompanhamos, serão que nunca mais voltarão à África do Sul. Exato. Antes de ir à sua questão, só queria concordar com o que meu colega disse, mas salvar um pouco o ponto que é muito dito em todos os meios, vamos assim dizer, de debate e da imprensa no geral, que o povo moçambicano é um povo pacífico. Sim. Eu tenho uma opinião diferente. Eu não acho o povo moçambicano pacífico. O povo moçambicano é tolerante. Por que não é pacífico? Eu só vou convidar a todos que olhem a bandeira nacional. A nossa bandeira talvez é a única do mundo em que tem lá uma arma e as cores e tem cor vermelha. Então, como é que pode ser um povo pacífico? É um povo tolerante. E o que está a fazer nesse momento é dar sinais aos sul-africanos que, se a coisa continuar, os seus deste lado também vão sentir ou ressentir o que vocês estão a fazer. Agora, para mim, o que é muito importante é a análise aqui é que, se também o governo moçambicano continuar com o discurso de vamos ser pacíficos e a coisa decorrer ou levar mais tempo, eu acho que vamos sair dessas ações pacíficas que estamos a ver e o povo vai saber mais uma vez defender a sua pátria e defender os seus na diáspora. Então, o que eu penso é que de hoje em diante temos que levar essa situação com mais seriedade e de forma célere criar medidas de forma a estancar, e desta vez não pode ser mais a curto prazo, tem que ser a longo ou sempre. E o meu colega avançou uma questão que é importantíssima e que muitas vezes a gente se perde naquilo que é a economia e a política de uma forma geral, porque a ANC e a Frelimo, porque a ANC e o fulano, porque temos a questão da Kaora Basso, não. Há questões fundamentais também que têm que ser levadas a cabo, que é a questão das relações culturais. Se reparar,
acho que meu colega fez relações internacionais e sabe muito bem que é a política do soft power. E a China venceu o mundo, não foi pela questão econômica, pese embora hoje em dia ela apareça com certa robustez e coloca em causa as grandes potências econômicas, como o caso dos Estados Unidos, Rússia e mais alguma coisa. Mas houve uma guerra titânica entre a Rússia e a própria China, em que a Rússia queria mostrar-se ao mundo como aquele país com armamento pesado e mais alguma coisa, e a China dominou o mundo pela cultura. Então, mais uma vez, a cultura também é uma forma de poder. E nós, como moçambicanos, e principalmente como africanos, devemos pensar também na nossa cultura como uma forma de poder. E para criar essa integração regional, é preciso que se olhe para questões culturais africanas e que os povos africanos, e principalmente na SADC, possam partilhar aquilo que são os seus modos de viver, a sua forma de sentir, ver as coisas. Então, por aí eu lanço esse apelo, que na questão da integração regional, muito antes de pensar na integração econômica e política, podíamos também começar a pensar, vamos assim dizer, não vou falar de uma integração cultural, porque é quase impossível, mas naquilo que é a divisão e o conhecimento das culturas de cada país, de forma que não haja, vamos assim dizer, eu e o outro dentro desse território. E para os moçambicanos, e para os sul-africanos que estão em Moçambique, eu creio e concordo com o meu colega, a coisa até pode voltar à normalidade, mas não será como antes. Eu acho que vamos precisar de um tempo para poder sarar as nossas feridas, poder limpar bem devagar e deixar com que essa mesma ferida venha por si só cicatrizar e mais alguma coisa. Então, eu creio que este momento em particular, ao meu ver, a grande preocupação, acho eu, é de forma clara e objetiva ter-se ou colocar-se à mesa aquilo que são as soluções de forma a estancar esse mal. Porque hoje estamos a falar de um povo pacífico, mas se esse povo... Porque aqui já não se trata de lideranças. Nós já vimos na própria África do Sul, quando o ANC apareceu a falar para os seus, vamos assim dizer, as suas ovelhas, nenhuma delas ouviu. E elas foram claras e disseram à ANC, nós vamos ver se nas próximas eleições vão ser esses estrangeiros a votarem em si. Então, isso foi uma chamada de atenção. Então, nós estamos a ver, a par e passos, a perca daquilo que é a hegemonia e o controle das forças políticas históricas em relação aos seus batistões, ou então ao seu eleitorado. E também, no caso de Moçambique, a pouco e pouco, vamos ver, vamos assim dizer, uma população, como disse bem meu colega, que não está muito interessado se há uma história política ou não de relação com esse governo, com essa força política, mas o interesse final é o seu bem-estar. E é isso que essa sociedade, é isso que esse povo vai exigir do governo. Então, há uma necessidade, mais uma vez, que esse governo dê uma resposta. Quando digo esse governo, evidentemente que inclui o governo sul-africano, dê uma resposta à ação de forma a dar conforto aos cidadãos moçambicanos, de forma a dar conforto àqueles que perderam ou têm família na África do Sul e sentem que a mesma está ameaçada. Sansão, mesmo para encerrarmos este tema, vamos falar um pouco para ele que são os desafios. Até agora a reação do governo foi de contenção, calma, não é? Para que os moçambicanos tenham calma, não retaliem. Embora esta retaliação não seja violenta, como mesmo referiu, mas já há lá um sentimento dos moçambicanos que de fato pode vir a retaliar, sendo violento, como disse também o Dr. Alberto. Qual é o desafio que os governos têm, tendo em conta que os ânimos nesta altura estão altos? Bom, eu gostaria de dar dois desafios. Um desafio a longo prazo, outro desafio a curto prazo. O desafio a longo prazo, eu penso que já foi identificado, já não me recordo o nome, das associações econômicas, uma coisa parecida, acho que é o presidente das associações econômicas, que disse uma coisa muito interessante, é reduzir a dependência em relação à África do Sul. Isto é muito importante, porque se nós conseguimos reduzir, porque o grande poderio da África do Sul não é às vezes necessariamente o político, é o econômico, e esse econômico galvaniza o político. Então, se nós sairmos dessa tamanha dependência econômica em relação à África do Sul, quer dizer que nós vamos criar condições ao nível doméstico de, podemos catapultar a nossa economia para termos mais empregos ao nível doméstico e oferecer condições básicas à nossa população. E dali os governos vão perceber que, olha, se o sul-africano ou se o moçambicano vai à África do Sul, não é necessariamente porque não existem condições em Moçambique.
É preocupante, por exemplo, quando nós olhamos, alguém diz o seguinte: eu não posso voltar para Moçambique porque não sei realmente como é que vou viver em Moçambique, porque em Moçambique também as condições são mais degradantes que na África do Sul. Você olha, por exemplo, um nigeriano que, pelo menos do meu ponto de vista, chocou-me muito, disse: olha, eu não posso voltar para a Nigéria porque na Nigéria também eu não saio de lá vivo. Está lá o Boko Haram e eu posso acabar morto lá, então eu não volto, eu prefiro ficar mesmo aqui. Então, eu penso que existe uma grande responsabilidade dos Estados ao nível doméstico de criar autossuficiências. Isto é, se o cidadão nacional quer ir ao nível externo, não é necessariamente porque em casa não há o que comer, em casa não há o que fazer, mas é no sentido de que, olha, quero ter novas experiências ou experimentar novas oportunidades, mas não no sentido de que, olha, não tenho solução, se estou aqui é porque não tenho solução. Eu penso que isso deve ser uma solução, pelo menos a longo prazo. Agora, a curto prazo, eu penso que as forças que devem agir são as forças de defesa e segurança, tanto sul-africanas como moçambicanas, no sentido de garantir a integridade física das pessoas, porque as manifestações sociais, as cóleras sociais não são controláveis. Nós podemos pensar que está tudo bem e dia seguinte nós acordamos e descobrimos que a coisa não estava nada bem. Então eu penso que a curto prazo uma resposta é garantir a integridade física das pessoas, no sentido de que os que querem regressar ao país regressem fisicamente bem, e os que querem lá ficar, que seja garantida a segurança, pelo menos até que essa tensão passe. Okay. E Noite Informativa sai para um breve intervalo. A seguir vamos comentar sobre o diálogo político. Até já. A minha convidada chama-se Gércia Sequeira. Eu, quando era criança, eu queria ser professora. E naquela altura eu só queria fazer ensino superior. Eu queria poder estar no ensino superior. E eu tinha tido naquela altura o comprometimento de que eu vou ser boa no que eu fizer. Na altura que eu fiz a minha faculdade, era uma altura difícil de acesso para o ensino público. Formada em planificação, teve a oportunidade de criar uma empresa em Moçambique para responder a algumas necessidades. Acabamos abrindo uma empresa de tecnologias de informação que permite trazer soluções que simulam num ambiente virtual essa prática. Isto é um sonho, eu acredito que é um sonho para mostrar que podemos fazer e de forma diferente. Cerca de 4 milhões de pessoas convergem na cidade de Maputo por dia. Mais de 130 mil viaturas. Vivendas e jardins cedem espaço às grandes construções. Passeios transformados em parques de estacionamento. Pressão urbana na cidade de Maputo. Que impacto para a qualidade de vida dos seus munícipes? O crescimento desorganizado das cidades é um risco para a saúde, do ponto de vista cardiovascular. Não se pode permitir que se brinque com a saúde pública. Não é só depositar o voto e depois ficarmos 5 anos a sofrer. Tudo aquilo que acontece tem a ver connosco. A Polícia Municipal parqueia os carros no passeio. Eu já ouvi um vereador dizer às pessoas para parquear os carros no passeio. Na rádio, um vereador. Há esta pressão resultante de guerras e calamidades naturais. Considera haver condições para o município lidar com esta situação? Está na hora de começarmos a deixar o argumento da guerra. Podemos continuar a falar das calamidades. Temos que reconhecer que, em certa medida, nós próprios é que as provocamos. O Conselho Municipal tem de deixar de ser uma instituição de beneficência e apoio à malandragem. É preciso começar-se rapidamente a descentralizar os serviços. Até que ponto o Conselho Municipal aceita a colaboração do munícipe de grupos? Neste país todos têm opinião, mas para fazer é muito difícil. STV também é dispor. Estamos
estamos de volta para o último bloco desta noite informativa. O governo manifestou segunda-feira preocupação com o ritmo de diálogo político com a RENAM. No meio de vários impasses, o executivo começa já a questionar as intenções da contraparte e equaciona não renovar o mandato dos observadores militares. Ao fim da Ronda 101, o governo já manifesta a preocupação com o ritmo do diálogo político. A preocupação do momento tem a ver com o tempo em que já dura a segunda fase da implementação do acordo e da presença dos observadores convidados para acompanhar a sua implementação, que corre o risco de terminar com as questões do fundo por decidir. Os dias remanescentes são 33 para completar os 60 dias. Mas até os 27 dias foram transcorridos até hoje, a situação continua exatamente na mesma, com aquela mesma reivindicação da RENAM, aquela questão da exigência da partilha dos comandos e das chefias das forças de defesa e de segurança, vários condicionantes, mas tudo para não avançar. Estamos praticamente há 2 meses atrás dessa linha, nem água vai, nem água vem. E nós não sabemos se efetivamente isto vai ser assinado ou não, porque a posição que eles tomam é praticamente impossível. Tal como nos 135 dias iniciais, os observadores internacionais continuam à espera de avanços no diálogo para cumprir com as suas tarefas. Quando faltam pouco mais de 30 dias, o governo já admite não voltar a aceitar prorrogar a continuidade da EMOSHIM. Queremos pedir e apelar aos nossos compatriotas moçambicanos para, juntamente conosco, contabilizemos esses dias que faltam e vamos ver o que efetivamente a RENAM vai fazer daqui até lá. Porque se caso os 60 dias transcorram da mesma forma como transcorreram os 135 dias sem nada acontecer, provavelmente o governo poderá não prorrogar mais. E a não prorrogação significará o fim da EMOSHIM. Na ronda desta segunda-feira, as partes concentraram-se apenas na discussão dos ataques registrados há 2 semanas no distrito de Guijá, província de Gaza, tendo acordado na necessidade de esperar pelo relatório da EMOSHIM, que está no terreno, para apurar as responsabilidades. Os observadores nacionais também manifestaram desgaste com os sucessivos impasses que se registram no diálogo político. Os 5 observadores defendem a necessidade da discussão de alguns pontos que constituem impasse serem alargados a outros setores. Depois de assistir vários impasses, alguns dos quais considerados incompreensíveis, os observadores decidiram quebrar o silêncio. Depois de reunir com os chefes das 2 delegações, os 5 observadores mostraram em conferência de imprensa o seu estado de espírito. Sentimos um desconforto porque a nossa percepção é que há uma espécie de institucionalização do diálogo da Joaquim Chissano, de modo que alguns pormenores que são aparentemente fáceis de se resolverem, nomeadamente no 3º ponto, sobre a despartidização do aparelho do Estado, que estão a ser empurrados com a barriga de tal forma que nos parece que interessam que as coisas não sejam resolvidas. Nós chamamos a atenção que este problema não é um problema que diz respeito apenas à RENAM. A RENAM levantou, de facto, teve o mérito de levantar este problema como um ponto da agenda, mas é um problema que diz respeito a toda a sociedade moçambicana, porque não nos interessa ter, efetivamente, um Estado partidarizado. Para os observadores, este talvez seja o momento do diálogo ser alargado para outros setores fora do centro de conferência Joaquim Chissano. E isso nós já fizemos sentir não só ao líder da RENAM, como ao próprio chefe de Estado, que era preciso alargar o âmbito para não desmoralizar estas conversações que estão a decorrer na Joaquim Chissano, de que nós fazemos parte e nos sentimos perfeitamente sem graça quando a sociedade nos pergunta o que é que está a acontecer. Então, nós de facto decidimos hoje falar para a sociedade que não nos sentimos confortáveis com o ritmo e com a forma como o diálogo está a decorrer. Neste momento, os observadores esperam que as próximas rondas sejam mais produtivas e o acordo de 5 de setembro passado comece a ser implementado.
O presidente da República, Filipe Nyusi, está insatisfeito pelo fato de não se ter alcançado a paz efetiva, mesmo depois do encontro com o líder de Renamo, Afonso Dhlakama. Nyusi diz, contudo, que não vai aceitar qualquer pressão que viola a Constituição da República. Tive encontros com o presidente da Renamo. O povo, acha que foi bom ter falado. Para mim não foi bom ter falado sem termos chegado à conclusão. Portanto, não é só o fato de falar para dizer que o Presidente da República falou. Estamos a fazer tudo por tudo para aquilo que nós falamos, temos que encontrar a solução. Encontrar a solução, naturalmente, não é violar a lei. Eu jurei defender a Constituição da República. E a Constituição da República deixa claramente como que este país é constituído, de onde sai para onde termina. E como que é governado, o sistema da governação também está referido. Então, logo, eu tenho que defender algumas pressões que possam ser feitas, que estejam fora da Constituição, essas não podem ser cedidas. Agora, que aquilo que é, temos que ceder. Naturalmente que os passos que estão a ser dados, querermos discutir os assuntos no Parlamento, naturalmente não impor que tem que ser assim, tem que ser daquela forma, são os passos corretos no exercício da democracia, as coisas têm que ser discutidas lá. Mas eu não estou satisfeito o fato de ter conversado sem termos atingido a solução efetiva da paz. E voltamos à análise com os nossos convidados. Bem, ao fim de pouco mais de 100 rondas e agora algo como 3 meses de um diálogo sem progressos, os observadores nacionais que acompanham as conversações viram esta semana quebrar o silêncio, manifestando-se agastados com o ritmo do diálogo, sobretudo com a ausência de consensos. Da Cruz, era de esperar este posicionamento nesta altura? Bom, aqui há que ver o ponto que deixamos numa das nossas intervenções, que é a questão das expectativas. Eu acho que depois da assinatura do acordo de 5 de setembro, tínhamos um calendário bem estruturado e que nos parecia fácil de ser cumprido e que as coisas estavam todas elas lá bem escritas e bem racionalizadas. E não haja dúvidas que depois da assinatura do Acordo Geral de Paz, a Joaquim Chissano tornou-se, vamos assim dizer, deixou de ser um debate em relação àquilo que é o fim último, mas passou a ser um sítio onde as pessoas acham que devem estar todas as segundas-feiras e debater. E como disse, e muito bem o Rosário, é que houve uma tentativa de institucionalizar. Uhum. E também a Joaquim Chissano virou uma Assembleia da República, onde discutia algo, depois passava para a Assembleia, e a Assembleia já é o cartório e carimbava. Agora, de toda forma, todo esse resultado e que é apresentado hoje, ele não é uma frustração apenas para as pessoas diretamente envolvidas no espaço de diálogo, mas é uma frustração para todos os moçambicanos de uma forma geral. Eu, como moçambicano, sinto-me bastante frustrado. Pese embora que, acompanhando todo o processo, dia após dia a frustração vinha, vamos assim dizer, batendo a porta e hoje foi o cúmulo da questão. Agora, eu acho que o ponto essencial que podemos aqui debater é que causas ou quais são as consequências, do porquê nós chegamos até este ponto. E eu acho que o meu colega trouxe aqui um aspecto importante, que é visitar sempre a história. Porque a história ela também traz aquilo que são elementos para a gente poder compreender o presente e perspectivar o futuro, como é o clássico da definição da história. E se reparar muito bem, com todo o processo de construção da nação moçambicana, passamos por um período de uma guerra civil e depois essa guerra só veio, vamos assim dizer, a terminar com a assinatura dos Acordos Gerais de Paz em Roma em 92. O que chama a atenção e que pode estar ligado ao que estamos a ver aqui é que durante o processo da negociação e transição política no país, houve uma polarização do debate, em que cada parte envolvida buscava no máximo tirar proveito ou ganhos daquilo que é o seu envolvimento no diálogo e desta forma foi-se excluindo boa parte, ou toda a parte da sociedade moçambicana, quer ao nível das organizações políticas, quer da própria sociedade civil. E como consequências, o que nós tivemos é uma ausência total
total ou parcial de consenso sobre as regras de convivência dessas duas forças. E isso gera, de certa forma, aquilo que é a tensão ou, vamos assim dizer, a intolerância em relação à outra força. E um segundo aspecto importante é que impediu-se a formação de um espaço onde efetivamente as liberdades sociais e de exercício da própria cidadania estivesse ausente. Ou seja, com a polarização, nós não tivemos um espaço em que a sociedade civil, de facto, ela é interveniente, ela discute e debate assuntos que dizem o seu respeito. E depois, o que houve ao longo desse processo todo de democratização em Moçambique é uma polarização também no aspecto político, no âmbito político, em que temos duas forças a monopolizar todo o debate nacional e cada força sempre procura no máximo tirar aquilo que é, ou procura no máximo maximizar ganhos ou na sua intervenção ou diálogo com a outra. Então, não tivemos no país uma terceira força política que pudesse, por exemplo, ou pôr em causa a Frelimo ou substituir a própria Renamo em termos de, vamos assim dizer, de opção ou alternativa de governação. O que é que isso ia causar? Ia levar a um ponto em que, se temos uma segunda força que substitui a Renamo, vamos assim dizer, toda a lógica do funcionamento do Partido Renamo, vamos lá, recorrência à violência, etc., etc., não teria espaço agora, porque já existiria uma segunda força. Ou seja, não conseguimos, durante os 20 anos ou pouco mais de democratização em Moçambique, criar forças capazes de, vamos assim dizer, porem, vamos lá assim dizer, à mesa aquilo que são as ideias, aquilo que é a sua forma de ser e estar. E também não criamos espaço para uma sociedade civil poder discutir, colocar também aquilo que é a sua opinião. E depois, no fim, o que vamos ter é isso. É que as pessoas vão para a mesa do diálogo. Não, quer dizer, há muita gente falando em nome do povo moçambicano, mas que, no fim, não está ali pelo povo moçambicano. Cada um está ali para tirar os seus dividendos. Os interesses próprios. Exatamente. E como não há um espaço, não há um consenso entre eles, então cada um vai tomar aquilo da forma como bem entender e vai sempre, como dissemos, e tem que repetir, tirar o máximo de ganhos ou benefícios dessa relação e pouco olhar para aquilo que é o fim último, que é o benefício ou o bem-estar da sociedade moçambicana. E nós vimos agora, quer dizer, e é por isso que pergunta se surpreende ou não surpreende a atitude dos observadores. Evidentemente, é uma atitude que vai de acordo ao que realmente está a acontecer no país. A sociedade civil não está sendo dado o espaço para debater assuntos de relevo, assuntos que dizem respeito a si. Ou seja, tudo está a ser debatido no fim último, quem que tem a consequência ou quem que arca com as consequências disso. Somos nós como povo. Então, eu acho que, mais uma vez, devemos dar espaço, e concordo com o do Rosário, que efetivamente devemos não é bem acabar aquele espaço improdutivo que é o João Kishi-san, mas abrir o debate para que mais atores da sociedade possam analisar e participar daquilo que é a construção da nação moçambicana. Porque se assim não for, não estamos a ter um governo, não estamos a ter um Estado inclusivo como o Presidente da República sempre tem defendido e diz que vai construir. Então, eu acho que aí o debate deve, essencialmente, começar ou sair de João Kishi-san e passar para aquilo que é a arena mais aberta, de forma que todos nós que temos ideias sobre o assunto possamos participar de forma proativa e dar a conhecer aquilo que é a nossa opinião e parecer em relação ao assunto. Sassão Nhankal, os observadores nacionais vieram ao público e quebraram o silêncio. Isto pode ou não estimular um curso diferente no diálogo? Bom, terei dificuldade de responder essa questão. Pode estimular também, por outro lado, pode não criar grandes mudanças ou motivação nos grandes contendores, no sentido de avançar, porque eu penso que as duas questões que estão agora a ser tratadas, por um lado, a desmilitarização e, por outro lado, temos a desparamilitarização, são elementos tão cruciais que estão intimamente ligados a esses dois grandes atores. Por um lado, a Renamo, na questão da desmilitarização, e por outro lado, a Frelimo. E por que a Frelimo como governo, não é? E por que essas questões são as mais cruciais e, no meu entendimento, são as mais difíceis? Porque essas questões
estão ligados à origem da sua reprodução do poder. Se olharmos, por exemplo, a Renamo, desde dos acordos gerais de paz, a Renamo foi uma Renamo meramente militarizada, não é? Em que a Renamo entrou num processo democrático que provavelmente estava, não sei se consideraria distraída ou foi enganada em Roma. A Renamo entra no sistema democrático e ela viu-se totalmente excluída dentro de todo esse processo. A primeira vez que a Renamo, por exemplo, força uma situação e é ouvida, a Renamo foi a situação que começou provavelmente em 2011 com os ataques em Muxungu e etc, etc. Então, a Renamo está na sua base do poder, que são as armas. Então, para nós tirarmos essa fonte de poder, realmente a Renamo ali vai precisar de muitas garantias. Garantias por quê? Porque a Renamo receia que mais tarde pode, por um lado, esse mesmo governo, Frelimo, chegar a começar a voltar com o mesmo padrão de comportamento que tinha anteriormente, como é o caso da despadronização, padronização do aparelho do Estado e outras formas de uso do poder ao nível do Estado. E a Renamo pode-se fazer a seguinte pergunta: como é que eu, amanhã, vou fazer validar os meus discursos, uma vez que, pelo menos isso é de consenso, que as pessoas que falam pacificamente não são ouvidas? Essa Renamo pode ter essa desconfiança. O outro aspecto que é relevante é a despartização do aparelho do Estado. Pelo menos no meu entendimento, até hoje, o partido Frelimo, o governo, reproduz o seu poder dentro do aparelho do Estado. Quer dizer, o aparelho do Estado é um mecanismo de cooptação, de manipulação até e de controle de mentes. Então, abandonar essa forma de controle do poder é realmente abandonar parte do seu braço. Então, se nós estamos a discutir partidarização por um lado, e despartidarização por um lado e por outro lado desarmamento, estamos a discutir partes do corpo que constituem esses dois entes. Quer dizer que a Renamo deve perder um seu braço, que são as armas, que é desmilitarizar. Por outro lado, a Frelimo, como governo, deve perder esse mecanismo de controle. E eu penso que ali é que está o grande problema. Eu, desde o princípio que começou as negociações, não sei se foi por excesso de pessimismo ou não, mas eu estava convencido que nós não chegaríamos a resultados nenhuns. Nós não chegaríamos a resultados nenhuns por duas razões. Porque eu sabia de antemão que esta Renamo, a confiança que devia ser construída depois dos acordos gerais de paz, não foi construída durante 22 anos. E não é possível, em um ano, nós construirmos uma plataforma de confiança que a Renamo diga: olha, está bom, estamos juntos, e o governo diga: confio nessa Renamo. Não. E eu digo que a convivência entre esses dois atores, pelo menos a médio prazo, será uma convivência muito de fricção, pelo fato de não existir a confiança entre os dois. E olha que o debate de integrar os outros, consultar os outros líderes da oposição, conversar com os líderes da oposição, é uma cultura política que não tem 4 meses no nosso país. Então, quer dizer, nós provavelmente, eu entendo que realmente existe pressa, existe tempo, ou melhor, existe corrida para resolver essas coisas, mas nós devemos olhar de onde é que nós saímos. Qual foi a cultura que produzimos nesse país? Aliás, isso é resultado do nosso comportamento político. Se nós, depois dos acordos gerais de paz, dissessemos: olha, vamos construir o país como irmãos, certo? Quer dizer, haveria plataformas de entendimento que hoje provavelmente as coisas não chegariam no caos em que estamos. Se as coisas chegaram no caos em que se encontra hoje, as pessoas não dormem à vontade, com tamanha incerteza, e concordo com o Da Cruz quando dizia que o Joaquim Santos tornou-se quase uma Assembleia da República, e eu acrescentaria mais, e o Dhlakama tornou-se quase um presidente que está a fazer presidências abertas. E se olharmos o discurso que é propalado nesses fóruns, realmente são discursos que deixam uma tamanha preocupação. Mas um outro elemento que eu penso que pode estar por detrás da demora do Centro de Conferência Joaquim Chissano é o projeto colocado na Assembleia da República. A Renamo pode fazer um compasso de espera, no sentido de: olha, deixa eu ver como é que termina o meu projeto para percebermos como é que vai terminar o Centro de Conferência de Joaquim Chissano. Porque o próprio governo pode fazer esse cálculo: não, vamos apressar aqui, porque caso dê errado aqui, temos uma Renamo que nós vamos saber confrontar-se com ela. E ali eu digo mais: o não dar a lista dos homens armados, a lista de número,
não é uma questão que a Renamo está distraída ou o governo também está distraído, não. É uma informação sensível. Quer dizer, se falha um contexto, estamos. Falha o Centro de Conferência de Joaquim Sano, o projeto não é aprovado, eu já sei que a Renamo tem 30 homens, que já me deu a lista, sei qual é o número de homens que a Renamo tem, que são esses, certo? Então, você já sabe pelo menos com quantos homens da Renamo armados você vai ter que se enfrentar. Então, eu penso que há questões tão sensíveis que estão por debaixo do pano que as pessoas não falam à luz do dia, mas eu penso que é um cálculo racional que existe dentro da cabeça das pessoas, desses dois gentes. E no caso específico da Renamo, a Renamo percebe que, olha, eu dou a lista e falha o meu projeto, porque percebam bem o discurso que o líder da Renamo está a dizer eu vou governar, certo? Do bem ou do mal, eu vou governar. Agora, se falha as províncias autárquicas, qual é o recurso que a Renamo pode se perguntar? Qual é o recurso que vou usar para forçar de novo uma outra situação? Porque, claramente, a população que a Renamo, ou o líder da Renamo, vem espalhando seus recursos, ou seus discursos, ele vai ter que trazer duas coisas óbvias. Ou vai trazer províncias autárquicas, ou vai trazer a legitimidade da violência. Uma das ou não pode aparecer mais lá. E também isso eu digo que é uma questão de sobrevivência política do próprio líder da Renamo. Porque vocês vão cair no descrédito de que, olha, você sempre nos disse e nunca fez nada. Então sabemos que por mais sempre que venha prometeu para cá, então a Renamo ou vai dizer que, olha, está aqui as províncias autárquicas que eu prometi, conseguimos, etc. Ou a Renamo vai dizer que, olha, nós vamos recorrer à violência porque não temos outro meio de como fazer passar a nossa ideia. Então eu penso que é uma situação realmente muito complicada e eu volto a dizer o seguinte, que apesar do Centro de Conferência de Joaquim Sano ser tamanhamente improdutivo, do ponto de vista de resolução de conflitos, eu penso que é muito bom que continue lá. E para mim pode continuar por mais tempo, não há nenhum problema, porque pelo menos os dois atores estão lá dentro, onde podem conversar, onde podem se acusar, e isso pelo menos é muito bom, quando as pessoas conversam, quer dizer que... De alguma forma vão chegar a algum consenso. Exatamente, ou pelo menos a desconfiança... Ainda que leve muito tempo. Exato, a desconfiança vai ser reduzida. Agora imagine se o governo está do outro lado, a Renamo está do outro lado. Qual é a desconfiança que cada um alimentaria em relação ao outro? Então eu penso que a coisa deve ser vista nesse período, com muita cautela, mas eu penso que ainda é muito relevante o Centro de Conferência de Joaquim Sano. Okay. Da Cruz, mesmo para ter seus últimos comentários. Bom, em relação a este assunto, eu acho que, como dissemos, há questões históricas que acompanham-nos e efetivamente não poderemos ou não podemos fugir delas. E o meu colega aqui colocou alguma delas e eu vou dizer ainda mais que não tenhamos dúvidas que a convivência entre essas duas forças políticas, quer da Renamo e da Frelimo, elas vão continuar num âmbito de desconfiança uma da outra. Vai ser uma convivência um pouco difícil e, para mim, uma das maiores soluções para esse entrave, esse estagnamento ou estagnação da política moçambicana é efetivamente, vamos assim dizer, o reforço das outras forças políticas e que apareçam como alternativa de governação no país. E um outro ponto, mesmo para terminar, é que o diferente desta vez é a questão ou o aparecer daquilo que daquilo que são os observadores nacionais. E depois o Afonso Dhlakama, em sua reação, ele diz que, ok, esses são, vamos assim dizer, membros do Partido Frelimo. Quer dizer, são membros do Partido Frelimo os que aparecem e dizem que estão cansados e que há aqui falta de boa vontade de seguir em frente. Eu acho que, mais uma vez, o líder da oposição, ele mostrou que não está aberto para receber aquilo que é a sociedade civil na comunicação e intervenção em relação ao Estado. Okay. Alberto da Cruz, São Inhacau, muito obrigada por terem estado cá. Espero que voltem mais vezes. E nós ficamos por aqui. Foi um prazer imenso estar em vossa